News de hoje, tem hoje uma coluna da Mônica Bergamo falando sobre bastidores lá do governo Lula. É muito na linha do que até a Madak trouxe pra gente aqui em primeira mão, as declarações do Cacai, né, que o Lula está isolado. Aqui eles chamam o Lula de alienado, inclusive. É aqui essa reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, na coluna de Mônica Bergamo, dizendo que Lula sinaliza com poucas mudanças e aliados veem otimismo que beira a alienação do presidente da República neste momento. Diz que uma característica de Lula começa a preocupar ministros, diz o texto, auxiliares e aliados que são seus interlocutores frequentes. O excesso de otimismo de Lula, que na atual conjuntura, segundo eles, beira a alienação. Foram as palavras usadas. Um dos sinais, o petista tem dito a eles que a partir de agora fará mudanças apenas pontuais na reforma ministerial de seu governo, pois avalia que o desempenho da sua equipe é excelente. A percepção desses apoiadores é que Lula ainda não percebeu a verdadeira dimensão dos problemas que o seu governo está enfrentando e nem mesmo a queda da sua aprovação nas últimas pesquisas, onde o PT sempre, inclusive, teve ótimos votos, como alguns estados do Nordeste, nem mesmo esses dados apresentados por pesquisa teria despertado no presidente da República a preocupação necessária para alguma atitude mais forte. Segundo aqui fontes ouvidas pela Mônica Bergamo, o presidente estaria plenamente convencido de que seu governo é excelente e que o único problema que tem é de se comunicar mal. Até mesmo essa pedra já seria um obstáculo superado, porque, na opinião dele, o publicitário Sidônio Palmeira já está lá para comandar a Secretaria de Comunicação. Bom, a coluna da Mônica conversou com 3 interlocutores bem próximos ao presidente Lula. Um deles afirma que o presidente está animado, achando que as coisas estão bem, porque o governo teria muita entrega para fazer ainda. E um outro diz que o presidente está super, mega, hiper otimista, afirma que a atitude do Lula é até contagiante, mas preocupa porque isso ele não está atento às correções que precisa fazer, né? E na opinião do terceiro ouvido, o excesso de autoconfiança parece ser também uma autoproteção e um autoengano. Disse ele, falta senso de realidade. Ele é otimista, acredita que tudo vai dar certo e, acima de tudo, acredita nele mesmo. Começando por você, Thales. A gente sabe que o presidente Lula é otimista mesmo, mas você acha que está beirando a alienação, como alguns falaram? O problema do Lula é que está beirando um pouco ao autoritarismo na relação com a sua equipe. Não tem ali nenhum ministro, nenhum auxiliar que diga vai dar caca. Tá ruim, isso aí está errado. Ninguém que fale, olha, o ministro Juscelino não é uma boa continuar no governo, com as acusações em torno dele. Você quer fazer uma reforma ministerial? Ele fala em reforma pontual, mas não está sendo colocado em questão o caso, por exemplo, do Juscelino das Comunicações, que está cheio de encrenca, cheio de acusações. Então, é preciso ter alguém que diga ao Lula as coisas erradas. Agora, que há tempo, que não está um desastre completo o governo, não está um desastre completo. Que há tempo dele virar o jogo na opinião pública, nas pesquisas, há tempo para isso. Mas precisa que tenha alguém ali que fale para ele a realidade. No primeiro e no segundo governo, havia políticos de peso que diziam isso para ele. Você tinha o Zé Dirceu, você tinha Aldo Rebelo, tinha uma série de políticos, Jackson Wagner, que não está querendo nem ir para o Planalto, porque vê ali o presidente cercado de áulicos. Então, o que ele vai? Vai para lá para ser uma voz dissonante dentro do governo? Não dá. Então, é isso que está faltando ao governo. Está faltando alguém que tire o Lula dessa torre de marfim dentro do seu próprio governo. Você enxerga, alguma alienação aí, por exemplo, esse excesso de otimismo do Lula está prejudicando a ele enxergar
os atuais problemas que o governo enfrenta. E aí, quais são os reais problemas do governo? Ele crê que o problema do governo é a comunicação, porque na verdade a falta de Tá horrível o áudio da Madá, não dá para como ouvir. Madá, tá gente, muito ruim seu áudio. Eu vou pro Josias, depois a gente volta com você. Josias, vamos lá. Esses relatos desses homens próximos, homens, não sei se são homens, né, na verdade, dessas pessoas próximas ao presidente Lula, dizendo que há um excesso de otimismo e falta ele enxergar os reais problemas. Ele não está conseguindo enxergar o real problema. Isso é perceptível? É perceptível, sim, Fabiola. O otimismo às vezes é bom, mas o otimismo perpétuo é sinal de que o otimista não está prestando atenção ao que está acontecendo à sua volta, né? E os sinais de impopularidade do Lula generalizaram-se de tal modo, todas as pesquisas, né? Esses sinais são emitidos e são emitidos de forma eloquente, que hoje o presidente só tem duas alternativas: ou ele continua sendo otimista, ou ele é inteligente e percebe que, a essa altura, o otimismo não resolve nada. E os sinais são eloquentes porque o Lula acusa, por exemplo, determinadas repartições, ele acusou o IBAMA de lenga-lenga, porque não resolve o que tem que resolver em relação à exploração de petróleo lá na Foz do Amazonas, mas ele está falando em reforma ministerial desde o ano passado. Era para ter sido feita essa reforma ainda depois da eleição municipal, e já estamos passando o carnaval e estamos discutindo ainda quem é que vai fazer a coordenação política do governo, porque o coordenador político foi para o lugar da Nízia Trindade, a ministra da Saúde, e não se enxerga nenhuma lógica mais evidente nessa troca, né? Mesmo essa troca ali, massaricaram a ministra da Saúde para colocar lá um petista que já foi ministro. Então, Fabíola, o governo hoje, as pesquisas mostram isso, precisaria oferecer para o brasileiro alguma coisa que se parecesse com futuro, um projeto para o futuro. O presente, o que o eleitor está vendo, ele não está satisfeito, não está agradando. Isso é muito evidente na pesquisa. E aí, quando você está no meio de uma tempestade, a primeira coisa a fazer é abrir o guarda-chuva, né? E, aparentemente, o Lula ele simula a abertura do guarda-chuva, mas o guarda-chuva dele parece que não tem pano. Então, passam pelas varetas do guarda-chuva do Lula toda espécie, todo tipo de intempérie. Está agora o presidente da República discutindo se ele deve ou não deve acomodar na coordenação política do governo a Gleisi Hoffmann. Troca um petista por outro. A Gleisi Hoffmann tem todas as virtudes para comandar um partido. Ela é aguerrida, tem muita tenacidade no embate político, mas ela não serve, evidentemente, como coordenadora política, como articuladora da presidência da República. Ela não é a personagem para discutir com um Congresso que é absolutamente hostil ao governo. E está o Centrão reagindo. Partidos do Centrão estão discutindo hoje se deve ou não permanecer no governo. Isso já não é o caso de desembarcar, não é? Então, aparentemente, de fato, a prioridade do Lula neste momento seria retirar o seu governo do mundo da Lua, o que é o que está se passando. E aí mandaram o Sidônio Palmeira, decidiu que o presidente deveria circular. Então foi aos estados e dar entrevistas, mas uma entrevista após a outra, o Lula vai criando armadilhas para si mesmo, vai fazendo declarações desastradas, uma gafe atrás da outra. Daqui a pouco vão decidir que o presidente é melhor que ele fique mesmo no palácio. É melhor que ele fique trancado no palácio. Mas quando ele fica no palácio, aí ele vai confraternizar com jabutis. E aí joga as imagens nas redes sociais. Então, realmente, Fabiola, parece que o governo o presidente da República está no mundo da Lua. Ele não está conseguindo enxergar o que está se passando à sua volta, né? E não há hoje no governo, e o presidente não consegue mostrar à sociedade nada que seja parecido com um projeto de país, com um projeto de futuro. E um presidente da República, quando não consegue vender esperança, aí realmente ele está em apuros, né? E hoje, com todos os resultados positivos na economia, com tudo que está acontecendo de bom no governo, e há coisas boas no governo,
o presidente não consegue atrair popularidade para si, né? Então, alguma coisa precisaria ser feita, e o Lula não está conseguindo fornecer esse algo mais. Aliás, saiu a pesquisa Quest nesta semana. O brasileiro acha que o governo está no caminho errado e que o presidente precisaria fornecer algo de diferente. E o que se enxerga hoje no governo, Fabiola, tem uma aparência de naftalina, tem uma aparência de governos anteriores do Lula. Isso não está resolvendo. E quando o presidente não enxerga isso e continua destilando otimismo, aí realmente parece que ele está no mundo da lua. E isso é para fazer uma análise, né, Thales? Você também que acompanhou e acompanha há tantos anos o presidente Lula, né? O que fica por trás? Por que será que ele está nessa situação agora? Ele que sempre foi muito tão antenado, né, politicamente, com a questão, né, da desigualdade, dos problemas dos brasileiros, e ele nos discursos até parece isso. Por que esse mundo da lua, né, como citou aqui o Josias e outros, né, a gente já ouviu aliados dele aqui, como o próprio Cacai aqui, em entrevista conosco ao vivo também, ele contando isso. O que está fazendo com que Lula fique nessa situação, como alguns dizendo aí, que beira a alienação, né? É um perigo também, às vezes algumas pessoas falam por causa da idade dele. Não, ele está falando super bem, tá super consciente. Por que essa alienação, hein, Thales? Olha, essa própria matéria mostra isso. O que ocorre? Há pessoas em volta que veem o problema, mas que não falam com ele. E quando isso ocorre? Quando que as pessoas em volta passam a não falar com o chefe? Não falam com o chefe, ou por quê? Por excesso de autoritarismo, tem medo da reação do chefe, ou por causa dos áulicos em volta, que ficam puxando o saco, e não deixam e desmerecem qualquer afirmação mais realista de algum dos integrantes do governo. E aí essas pessoas se recolhem. Isso ocorre no governo, ocorre nas empresas. Se você tiver áulicos e um chefe autoritário, aí não anda. Então, há esse risco no momento no governo. Precisa de pessoas de peso na política que falem com o presidente. Infelizmente, estamos num momento da política brasileira em que realmente os quadros estão muito ruins, muito ruins. Você vê que a política era comandada por Arthur Lira, por Eduardo Cunha, quer dizer, o momento por Davi Alcolumbre. Esses são os comandantes da política brasileira no momento. Você teve um tempo que era Ulisses Guimarães, até o José Sarney, que era, na época dele, muito criticado. Até o José Sarney estava furos acima de qualquer político atual. Mudou. Estamos numa época de quadros magros na política do Brasil e até do mundo. Aí surgem figuras assim, surgem os Bolsonaros, os Donald Trumps, essas pessoas que são, na verdade, medíocres, mas que falam direto ao povo, a linguagem do povo, né? Como fala o Milei, né? Que fala palavrão para burro, né? E está lá discutindo a volta de termos idiotas de idiotices para a linguagem oficial da Argentina. Quer dizer, tá isso. Nós estamos numa época em que faltam quadros. E tem um presidente com uma personalidade muito forte, uma história, e que as pessoas têm medo em volta dele. Eu vou ter que enfrentar os áulicos e ter que enfrentar um presidente que tem muita força pessoal. É a situação atual. Bom, a Madá voltou. Será que o áudio tá bom agora? Madá, faz aí a sua análise pra gente. Será? Agora oremos. Agora tá bom. Então, Fabíola, o que a gente tem visto e que, na verdade, a gente tem falado aqui, eu tenho sido xingada desde janeiro de 2023 para falar isso, é que resta ver se o Lula realmente tem condições de governar. Porque as pessoas podem gostar ou não gostar do Lula, não é disso que eu estou falando. O Lula sempre foi um político absurdamente hábil, absurdamente perceptivo.
um autodidata nessa arte da política. E tudo o que ele fez, desde que ele entrou no governo, foi para se prejudicar. Eu não vi isso nos 2 primeiros mandatos dele. Não estou dizendo que ele não tem errado, e aí começa aquela coisa moralista que o Brasil virou o país mais carola do mundo, né? Tudo que você fala, não, mas você acha que ele é melhor? Mas você acha que ele é bom? Tudo tem que vir com a virtude, com o moralismo. Não é disso que eu estou falando, é de eficiência. Ele teve 2 governos de eficiência, tanto que ele fez a Dilma presidente da República depois dele. E nesse governo, desde um primeiro momento, ele se sabotava, entrando em searas que não interessam ao povo. Essa discussão, aquela subida da rampa dele, eu falei isso aqui, podem resgatar o vídeo. E, aliás, todo mundo que me xingou podia pedir desculpas também. A subida da rampa já mostrava que a montanha ia parir um rato. Porque aquele tipo de política de flanelinha de minoria é algo que só interessa a rico. Quem gosta mesmo é só a madame que acredita nisso, porque ela quer acreditar que ela é boa, e para o povão não entrega nada. E o povão tem ranço disso. O Lula sempre teve uma conexão com o povão. Ele sabia o que o povão queria. E eu vou dar um exemplo aqui. Teve um programa que ele fez no governo dele chamado Luz para Todos, que isso só quem viveu em casa sem água e sem luz sabe. Todo mundo criticou. Não, porque você tinha que dar água primeiro, porque a água é mais importante, o saneamento é mais importante. Eu já morei em lugar sem água e sem luz lá em Angola. E eu te digo, chegar à luz é 10 mil vezes mais importante do que chegar à água. Ele tinha esse tipo de feeling. Fez o programa contra o que diziam os técnicos e deu certo. O que é que está acontecendo agora? Que ele escolhe se divorciar da realidade. Ele fez essa escolha desde o dia número 1. Ele voltou achando que foi eleito pela maioria, quando ele foi eleito por gente que tapou o nariz e votou no PT porque estava de paciência cheia do Bolsonaro. Voltou cantando de galo, se cercando de bajuladores. Vaidade é bicho que come o dono. Ele está colhendo o que ele plantou. Ele não falou que 2025 era o ano da colheita? Pois bem, nisso aí ele acertou. Está colhendo. Está fazendo esse espetáculo ridículo de rede social, que é uma hora com jabuti, é outra hora dando entrevista. Aquilo que ele falou, não tá caro, não compra, foi de uma insensibilidade, foi de uma desumanidade. O povo só fala isso em qualquer lugar que a gente vai agora, só falam disso. Ele pode ter baleado, sim, a figura dele pessoal de uma maneira irreversível. Ele pode estar começando a descer uma ladeira que não subirá mais. E aí o que a gente vai ver? Os oportunistas que estiveram no governo garantindo a sua boquinha com atividades e artes bajulatórias durante 2 anos, vão querer desembarcar e jogar o Lula sozinho embaixo do ônibus. A grande verdade é que ele só se encastelou assim porque tem gente oportunista ali, levando a melhor em fingir que não está vendo ou até em fomentar isso. E o PT se tornou, nos últimos anos, um adepto do cancelamento. É um cancelador. Todo mundo que abre a boca até para perguntar, eles cancelam, vira bolsonarista, eles inventam que você é do gabinete do ódio, eles querem tomar o seu emprego, se juntam em hordas para fazer isso. Isso tem um efeito que é a autocensura. Muitas pessoas que, de repente, gostam do PT e poderiam falar, optaram por não falar mais nada. E os cargos, o House of Carguinhos do Palácio do Planalto, está na mão de quem? De quem se dedica à bajulação. Só tem uma pessoa que pode mudar isso, e é o próprio Lula. Resta saber qual é a prioridade do Lula. Pode ser a vaidade dele e pode ser o Brasil. Não sou eu quem vou dizer para o Lula qual é a prioridade que ele tem que escolher.